Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar pra vocês o caso de Elisabeth Wettlaufer. Elizabeth May Parker nasceu no dia 10 de junho de 1967 em Ontário, no Canadá. Ela cresceu em uma família muito unida e bem rigorosa. Ela tinha seus afazeres dentro de casa e tinha que estudar bastante e sempre tirar boas notas. Ela foi descrita como sendo uma pessoa tímida, estranha e agitada. Assim que terminou o ensino médio, ela entrou na faculdade para poder se formar em aconselhamento religioso. Mas um tempo depois, ela acabou percebendo que essa não era a profissão que ela queria realmente seguir. Por isso, ela acaba trocando a sua faculdade e decide fazer enfermagem. Na faculdade, ela foi apresentada ao álcool e a alguns tóxicos. Ela acabou tendo vários problemas devido à sua falta de controle com essas substâncias. De toda forma, na década de 80, ela conseguiu seu diploma em enfermagem. Em 1997, a jovem se casou com um motorista de caminhão de nome Donnie Wettlaufer. Ela pegou o sobrenome do seu marido e, a partir daí, ela ficou conhecida como Elizabeth Wettlaufer. Porém, em 2006, ela começou a ter alguns relacionamentos amorosos extraconjugais. Ela conhecia essas pessoas através da internet. Ela também começou a se comportar de uma forma estranha, porque ela dizia a todos que estava ouvindo vozes em sua cabeça. O Donnie até que relevava esse comportamento estranho da sua esposa, mas quando ele descobriu sobre a infidelidade dela, ele decidiu colocar um fim no casamento. E em 2007, eles se separaram. Mesmo com todos esses problemas, a Elizabeth sempre conseguia emprego. No decorrer dos anos, ela teve vários empregos como enfermeira, porém ela era sempre demitida por aparecer embriagada em seu local de trabalho ou por administrar medicações incorretas em seus pacientes. Após se divorciar, ela começou a trabalhar em uma casa de repouso em Woodstock. Seus colegas de trabalho não sabiam sobre os problemas que ela tinha em outros empregos e, no início, todos a adoravam. Ela até parecia ser uma pessoa muito profissional e atenciosa. Porém, depois de um tempo trabalhando nessa casa de repouso, ela começou a mostrar quem realmente era. Ela começou a ser bem ríspida com os outros funcionários de lá. Ela também começou a ir trabalhar visivelmente embriagada. E também, misteriosamente, alguns dos pacientes dela perderam a vida enquanto ela estava cuidando deles. Na época, essa clínica de repouso não chegou a denunciá-la formalmente, porque poderia sim ser coincidência todos esses pacientes terem perdido a vida depois que a jovem começou a trabalhar lá. A administração desse local realmente não tinha nenhuma prova concreta para poder acusá-la de ter feito algum mal a esses pacientes. Bom, sem nenhuma prova concreta, como tudo que o pessoal desse local tinha eram suspeitas, né? Eles deram o benefício da dúvida para Elizabeth e ela continuou trabalhando lá nessa casa de repouso. Porém, no ano de 2014, aí sim ela foi demitida, porque ela tinha medicado uma senhora incorretamente e, por causa disso, essa senhora sentiu várias dores. Somente a partir desse momento, o pessoal que trabalhava nessa casa de repouso começou a perceber um padrão nos pacientes dela. Desde que a jovem tinha começado a trabalhar nesse local, 17 dos seus pacientes tinham perdido a vida por terem recebido medicação incorreta. Também tiveram outros pacientes que, depois de terem sido medicados por ela, passaram muito mal. Em algumas dessas ocasiões, a Elizabeth até chegou a ser suspensa. Porém, a essa altura, o pessoal dessa clínica começou a pensar que existia sim algo mais acontecendo com a Elizabeth, além de uma simples falta de atenção. Somente aí a jovem foi demitida. Porém, não fizeram nenhuma acusação formal contra ela, porque tudo que eles tinham ali eram suspeitas.
Infelizmente, ninguém tinha nenhuma prova concreta de que ela medicava os pacientes incorretamente, né, que chegava ao ponto deles perderem a vida ou passar muito mal. Ninguém sabia se ela fazia isso de pura vontade mesmo, porque ela queria, ou se realmente poderia ser sim uma falta de atenção, um descuido dela. Pouco tempo depois, a Elizabeth então começou a trabalhar em outra clínica de repouso em Ontário. Lá, uma senhora de 75 anos de idade perdeu a vida depois que a jovem a medicou incorretamente. Como essa casa de repouso não conhecia o passado nas outras clínicas, né, nos outros lugares que a Elizabeth trabalhava, eles acharam que isso teria sido apenas um descuido dela. Os superiores dela chegaram a conversar com ela e, acreditando na sua bondade, eles a deixaram ir, sem fazer nenhuma acusação formal. Ela também prometeu a eles que seria internada em uma clínica de reabilitação para poder tratar os seus vícios e a sua demência. Dessa forma, ela foi internada no dia 16 de setembro de 2016 em Toronto para poder tratar essas vozes que ela dizia ouvir em sua cabeça e também o seu vício em álcool e outros tóxicos. Enquanto ela estava internada nessa clínica, ela confessou a algumas pessoas que trabalhavam lá sobre seus crimes. Ela também enviou um e-mail para a faculdade onde havia se formado, dizendo que ela tinha prejudicado alguns de seus pacientes. Por causa disso, ela iria renunciar ao seu diploma. Os funcionários que trabalhavam nessa clínica ficaram bem assustados com tudo o que ouviram e, por isso, eles foram até a delegacia para denunciá-la. Rapidamente, começaram a investigá-la. Nessa clínica, realmente ela foi diagnosticada com depressão e com um transtorno de personalidade limítrofe. Em outubro de 2016, ela enviou um fax com 4 páginas ao investigador da polícia com a sua confissão. Rapidamente, os policiais foram então falar com ela e, sem rodeios, ela confessou novamente tudo o que havia feito. Ela disse que tirava a vida dos seus pacientes de propósito, lhes dando medicamentos incorretos. Suas vítimas tinham entre 84 e 96 anos de idade e todos confiavam nela. Todos gostavam da forma que ela cuidava deles. Eles mal sabiam que, na verdade, ela não era aquela boa pessoa que ela parecia para eles. E sim, era muito mal, uma pessoa cheia de rancores e que estava esperando apenas o momento certo para poder tirar a vida deles. Dessa forma, no dia 25 de outubro, a Elizabeth foi acusada de ter tirado a vida de 8 de seus pacientes na clínica de repouso que ela trabalhava em Woodstock. No dia 13 de janeiro de 2017, após uma investigação mais profunda, a Elizabeth também foi acusada de 4 tentativas de homicídio e 2 agressões agravadas. No dia 1º de junho, ela se confessou culpada de todas as acusações e foi condenada a 8 simultâneos termos de vida na prisão, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Em sua confissão, ela admitiu que sabia a diferença entre o certo e o errado, mas ela foi visitada por ondas que ela não conseguia controlar. Ela chegou a dizer que Deus ou o diabo, ou o que quer que seja, queria que ela fizesse isso. Depois de tirar a vida de seus pacientes, ela sentia essa onda passar e depois ouvia gargalhadas vindo do abismo do inferno. Ela também disse à polícia que tentou impedir os crimes e contou isso a amigos, um ex-namorado e ao seu pastor, mas ninguém a levava a sério. Ela inclusive afirmou que não gostava de cometer esses crimes e se sentia horrível após os atos, mas algo maior dentro dela a encorajava a fazer isso. Em junho de 2017, a Elizabeth também foi acusada de má conduta profissional por um painel disciplinar. Mesmo que ela já tivesse sido considerada culpada em um julgamento criminal e voluntariamente tivesse entregado a sua licença de exercer a profissão, uma audiência formal foi exigida pelo Conselho Nacional de Enfermagem para que não existisse nenhuma possibilidade de que algum dia
ela pudesse voltar a exercer a profissão. Ela recusou-se a participar dessa audiência e foi considerada culpada com base em documentos judiciais do seu julgamento. Dessa forma, o seu registro de enfermagem foi formalmente revogado indefinitivamente. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam desse caso. Por mais que a Elizabeth tivesse dito, que ela sabia sim a diferença entre o certo e o errado, ela foi sim diagnosticada com problemas mentais. Será que ela queria sim ter cometido esses crimes? Ou os problemas mentais dela teriam ajudado nessa decisão? Bom, espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!